Olá, queridos amigos, queridas amigas, que Jesus se faça presente em nossos corações. Sejam bem-vindos ao estudo do livro A Caminho da Luz, através do programa Jesus e o Espiritismo, veiculado pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz, através do seu canal no YouTube. Muitos já me conhecem, muitos ainda não me conhecem. Meu nome é André Luiz Querini Vilar. Que possamos ter um estudo renovador, transformador e esclarecedor, não pela minha fala, mas pelo conteúdo de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, através do livro A Caminho da Luz, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Quem ainda não tem este livro, eu recomendo que adquira. Adquira no centro espírita que você frequenta, adquira por uma distribuidora de livros espíritas. Você estará ajudando imensamente que a editora continue na sua publicação desta e de outras obras. No programa passado, nós encerramos o capítulo 12, que falava um pouquinho de Jesus, do seu exemplo, do seu trabalho, da sua importância, da sua finalidade. E hoje nós vamos entrar no capítulo 13. O capítulo 13 tem como título o Império Romano e seus desvios. O capítulo 11 nós já falamos do Império Romano. Falamos do surgimento da cidade de Roma, falamos dos povos que passaram por Roma, nós já vimos as suas conquistas, nós vimos que Emmanuel cita, pode ser que tenha outras, mas Emmanuel citou até o presente momento, vamos deixar isso bem claro, que até o momento duas foram as pilastras que ergueram a maioridade espiritual da Terra. A primeira, a conquista intelectual dos atenienses, e a segunda, a conquista dos valores da família pelo Império Romano. O Império Romano também já tinha um código de leis, é um império com uma vastidão imensa, só que ele estava subordinado ao mando de uma pessoa, o César, que estava no poder. Tinha sim o seu grupo político, os senadores, por exemplo, tinha sim o seu grupo religioso, era um povo politeísta que acreditava em vários deuses. Era um povo que trazia uma ideia misturada com a cultura grega em relação à sua religiosidade, mudando apenas o nome dos seus deuses, tendo em Júpiter o seu deus principal, a sua referência, e outros vários deuses. E percebemos que, em determinado momento, o Império Romano teve uma importância muito grande. Mas a sua sede de dominação, a sua sede de ser o maior, a sua sede de ganância e de poder destruiu base deste conceito familiar, base deste conceito religioso, levando ao declínio daquele grande império de grandes proporções. Lembrando que Emmanuel, ele fala com muita profundidade do Império Romano, porque ele teve a oportunidade, no livro Há 2000 anos, ele nos conta que foi Públio Lentulus Cornélius. Mas ele também nos conta que ele havia sonhado e ele havia se visto no corpo de seu avô, Públio Lentulus Surus. Então nós vemos que Emmanuel ele teve várias existências no Império Romano. Dentre elas, duas pelo menos, como senador da República. E ele, na primeira existência que ele se recorda, como seu avô, na época de Catilínia, que foi um político muito maldoso, matou muitas pessoas, feriu muitas pessoas. Ele, por exemplo, tinha o hábito de matar as pessoas mandando cegá-las. Então era muita tortura, era muita privação do direito alheio. E ele também conta como o escravo grego Nestório, muito cedo foi para Roma, então ele várias existências ele viveu em Roma, seja nascendo em Roma ou seja nascendo em outras localidades e sendo transferido para Roma. Então quando ele fala de Roma, ele fala com propriedade de quem viveu aquela época, de quem teve autoridade, fortuna ou também de quem foi um escravo liberto.
Então ele consegue fazer uma análise das duas posições sociais que ele conviveu, pelo menos da que sabemos. As encarnações recuadas de Emmanuel, nós não temos, eu pelo menos não tenho ideia. Então, capítulo 13, o Império Romano e seus desvios. Os desvios romanos é o tema de hoje do primeiro bloco. Reportando-nos ainda as conquistas romanas, antes da chegada do Senhor, para as primeiras florações do cristianismo, devemos lembrar o esforço despendido pelas entidades espirituais, junto das autoridades organizadoras e conservadoras da República, no sentido de orientar-se a atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. Emmanuel, ele mantém aquela mesma linha de raciocínio que ele manteve no capítulo 11, quando ele fala de Roma, do Império Romano, das suas conquistas. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, ou quem quiser assistir novamente, no YouTube da TV A Caminho da Luz, na playlist do estudo do livro A Caminho da Luz, você encontra todos os programas, e os programas referentes ao capítulo 11 estão à sua disposição. Então aqui nós vemos que um pouco antes da vinda de Jesus, em várias partes da Terra, no Império Romano, que chegava até o Oriente Médio, por exemplo, onde Jesus nasceu, estava subjugado ao Império Romano. As Gálias, que pegava parte da Irlanda, parte da França, parte da Inglaterra, que tinha os nossos irmãos druidas, estavam reféns do Império Romano. O norte da África, cortado ali pelo Mediterrâneo, uma parte estava dominada por eles, estavam chegando uma parte na Península Ibérica. Então nós percebemos que o sentido, o predomínio, a vontade de dominação faziam com que eles ampliassem o seu leque de dominação. E o que nós percebemos também, que um pouco antes do advento de Jesus, e isto não é narrado por Emmanuel, é narrado pelos livros de história também, nós percebemos que tivemos governantes mais benevolentes, por exemplo, no poder. Era uma época que, apesar de ainda ter o domínio do primitivismo, apesar das leis, da inteligência, da compreensão da família, ainda traziam muito aquele senso do primitivismo, não primitivismo bárbaro, do canibalismo, não aquele primitivismo que nós víamos, por exemplo, nos livros de histórias em relação às tribos indígenas, não. Eles tinham um primitivismo no sentido moral, não no sentido intelectual, deixemos isso bem claro. Tanto é que olha as construções que eles deixaram. Nós não podemos dizer que um primitivo faz ou fez as construções que eles fizeram há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. Quando falamos em sentido intelectual e sentido moral, nós temos que fazer uma diferenciação. Intelectualmente, como a maioria era vinculado à capela, como por exemplo os egípcios e assim sucessivamente, eram de uma cultura imensa, mas esta cultura não caminhava com a moralidade nem com a espiritualidade. Por isso que o senso de traição é muito antigo, o senso de ver a si e não um coletivo é muito antigo, não é atual e não é de um povo ou de outro. Isso já caminha conosco há muito tempo. E com o advento de Jesus, muitas foram as entidades espirituais que assumiram um corpo físico, prenunciando, apesar que no Velho Testamento nós vimos e vemos que muitos foram os anunciadores da vinda de Jesus, os profetas, os homens intuídos, muitos já diziam do Salvador, já diziam do Messias, já diziam do Filho de Deus, mas foi no prenúncio da vinda de Jesus que realmente veio mais companheiros, em diferentes pontos, anunciando, já preparando o terreno para a sua vinda. Repito uma vez mais, apenas e tão somente a vinda de Jesus e apenas e tão somente a divulgação da sua mensagem não dá credencial para eu me tornar um cristão no sentido, eu já sou um cristão. Se as minhas atitudes não corroborarem com os ensinos de Jesus, eu posso ir no centro espírita todos os dias, eu posso fazer prece todos os dias,
Mas se as minhas atitudes não forem compatíveis com a minha transformação moral, com o ensejo de corrigir as minhas más inclinações, como nos ensina Allan Kardec, de nada adianta eu ir no centro espírita todos os dias. De nada adianta eu ser espírita há anos, sendo que eu continuo com o mesmo mau humor, a mesma impaciência, a mesma intolerância, o mesmo preconceito, a mesma forma de agir e de pensar que eu fazia antes de ser espírita. O espírita, ele tem que evoluir. O espírita, ele tem que crescer. O espírita, ele tem que transformar. Vai do dia para a noite se tornar um santo, um bem-aventurado, um espírito melhorado só porque conheceu o espiritismo? Não. Mas ele vai ter ferramentas para se tornar uma pessoa mais justa, mais equilibrada, mais centrada, menos revoltada, compreendendo a lei divina, compreendendo a misericórdia do Pai, compreendendo o mundo em que vivemos e compreendendo também as pessoas que compõem a família, o local de trabalho, o centro espírita e a sociedade que fazemos parte e que interagimos. No segundo bloco, nós daremos continuidade nesta temática. Mas antes, eu gostaria de falar do primeiro Passos de Luz que eu escrevi. Eu até o presente momento já escrevi 5 livros. O Passos de Luz, volume 1, foi o terceiro livro de minha autoria. Este livro é um livro no formato de bolso, talvez você vendo na sua telinha a capa, você não perceba isto, mas é um livro no formato de bolso. São 85 capítulos, em que todos eles se encerram com um versículo de O Novo Testamento. E aqui é mensagens para o dia a dia, mensagens de reconforto, mensagens de bom ânimo, mensagens de encorajamento, mensagens que nos transmitem coragem. E todos os livros de minha autoria, os direitos autorais da sua edição pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e ao seu departamento Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, ambos na cidade de Itapira. Quando você adquire um livro pela loja virtual, automaticamente você está ajudando as atividades do centro. Loja acaminhodaluz.com.br. André, eu já adquiri as suas obras. Entre, tem obras de outros escritores, de outros autores e estará ajudando-nos na mesma. E se quiser um autógrafo, o nosso WhatsApp é 19 997782794, mande o número do seu pedido e o nome para ser autografado. E com muito amor, autografaremos. A sua ajuda ela é muito importante para continuarmos com as atividades assistenciais que nós temos na cidade de Itapira. Contamos muito com a sua ajuda. Nós vamos para um intervalo e já retornaremos com o programa Jesus e o Espiritismo. Queridos amigos, queridas amigas, retornamos com o estudo do livro A Caminho da Luz, vendo hoje o Império Romano e o seu declínio. Então, Emmanuel já começou a nos mostrar que quando Jesus estava próximo da sua vinda, uma nova aura brilhou na Terra, mais fraternidade, mais equilíbrio, mais amor no coração das pessoas, e agora veremos a continuidade da narrativa. Os pensadores que hoje sonham a criação dos Estados Unidos, do mundo, sem os movimentos odiosos das guerras fratricidas, podem sondar os desígnios do plano invisível naquela época. A Grécia havia perscrutado, na medida do possível, todos os problemas transcendentes da vida. Nas suas lutas expiatórias, transferira as suas experiências e conhecimentos para a família romana, então apta para as grandes tarefas do Estado. A força de educação e de amor poderia esta última unificar as bandeiras do orbe,
criando um novo roteiro à evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre. Todos os esforços foram despendidos, nesse particular, pelos emissários do plano invisível, e a prova desse grandioso projeto de trabalho unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas em matéria educativa, com vistas à organização das nacionalidades modernas. O próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como as suas elevadas obras de socialização, ainda representam frutos da missão educativa do Império no seio da humanidade. Roma teve o seu papel. Não é porque eles tinham sede de dominação, não é porque eles tinham predomínio na técnica de invadirem povos, destruindo a sua cultura e a sua religiosidade, que eles tinham apenas atitudes bárbaras. Não. Eles também conquistaram, desenvolveram e deixaram para nós, na atualidade, conquistas valiosíssimas. Quando nós analisamos um coletivo, nós devemos ter a mesma prudência de quando analisamos um indivíduo. Ninguém tem apenas qualidade, como ninguém tem apenas defeitos. Nós somos formados pela dualidade, qualidades e defeitos. Um coletivo também. O Brasil, por exemplo, conhecido por muitas coisas equivocadas, tem também as suas coisas boas. E ao meio desta luta pandêmica, quantas instituições não deram comida, cestas básicas, alimentos, refeições, cobertores, agasalhos? Quantas instituições não mobiliaram casas de pessoas que foram parar na rua? Então, nós não podemos dizer que no Brasil só há pessoas de má fé ou enganadores. Pode até ser que estas pessoas sejam em maior número, ou que estas pessoas estejam propagando através da mídia, mas no anonimato tem muitos corações generosos fazendo bem. Se nós, numa cidade pequena como Itapira, não fechamos a casa um dia sequer com todas as recomendações que foram pedidas, imagina uma cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e por aí afora. Quantos corações generosos, espíritas e não espíritas, porque vimos com muita alegria muitos católicos, muitos evangélicos, muitos umbandistas e até mesmo muitos ateus fazendo bem. Muitas pessoas se preocupando com a dor alheia, com o sofrimento. Quantas pessoas acompanhando o Evangelho diariamente não mandavam foto dizendo assim: olha, de tanto vocês falarem que davam comida, nós começamos a dar comida também. Pessoas que começaram a fazer isso em casa e falaram assim: olha, a gente não tem estrutura e dinheiro para dar comida para o povo a semana toda, mas todo domingo a gente faz 20 marmitex, fazemos 20 marmitex e levamos aqui num bairro carente de nossa cidade. Não foram uma, duas pessoas não, foram mais de 10 famílias que tiveram essa iniciativa acompanhando o Evangelho no lar. Então nós vamos dizer que no Brasil só há pessoas indecentes? Não. Evidentemente que não. Tem muitas pessoas boas, corações bons, perfeitos não. Já evoluídos não, mas que se predispõem ao trabalho da corrigenda. Então nós percebemos que no Império Romano, fazendo este paralelo com hoje e com ontem, também haviam coisas boas. Também haviam desenvolvido muitos princípios que hoje nós somos herdeiros e não tínhamos compreensão disto. Não é apenas ruim, não é apenas o senso de dominação, o que é altamente negativo. Mas nós somos herdeiros do trabalho que eles fizeram há tempos atrás e que hoje facilitam muito a nossa existência. E Emmanuel encerra dizendo: o caminho dos romanos ficou juncado de sementes e de luzes para o porvir. A realidade, contudo, é que,
Se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos, no seio da comunidade de então, não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria dos seus membros. É o que nós vemos na atualidade. Nós fazemos a nossa parte. Se a maioria das pessoas fazem a parte que lhes compete, é algo que não nos cabe. A nossa parte é feita, a nossa parte é realizada. Nós demos alimentos todos os dias aqui em Itapira. Porque nós somos bons? Não. Porque nós queremos aparecer, dar comida não dá ibope para ninguém. Dar comida, cesta básica, agasalho, isso daí não dá ibope para ninguém. Mas fizemos a parte que nos compete. Acabamos com a fome de Itapira? Não. Tem pessoas que ainda passavam muitas dificuldades, mas aquele bairro, as pessoas próximas daquele bairro puderam levar para sua casa uma marmitex e uma refeição feita com muito amor e com muito carinho. A nossa parte foi feita. Imperfeitamente, mas foi feita. É o que ele fala da maioria. Se a maioria fizesse a sua parte, talvez nós não passaríamos por um problema de dengue, que é um problema de higiene, não passaríamos por um problema de uma pandemia, quando a causa é a higiene. Se nós tivéssemos um pouco mais de amor perante a vida do próximo, nós não teríamos no Brasil e no mundo um número tão elevado de pessoas presas numa penitenciária, numa cadeia. Se nós tivéssemos um pouco mais de equilíbrio, nós não teríamos tantas dissoluções de casamentos como nós temos. Se nós tivéssemos um pouco mais de respeito à vida do próximo, nós não teríamos tantos acidentes automobilísticos, tantas mortes no trânsito, nós não teríamos tantas situações contraditórias com o Evangelho. Mas eu não posso me preocupar com a massa, porque eu não vou mudar o próximo. Eu vou mudar a minha própria pessoa. E eu tenho que fazer a minha parte. Se eu olhar para os outros, eu vou desanimar. Porque é tanta corrupção, é tanta desonestidade. São tantas pessoas que ajudamos e apunhalam nas nossas costas. Se eu for olhar para estas pessoas, eu vou deixar de ir no centro espírita, eu vou deixar de fazer a pouca caridade, o pouco assistencialismo que eu faço, eu vou deixar de apresentar um programa, eu vou deixar de fazer o evangelho no lar diariamente, porque eu vou valorizar o mundo imperfeito que eu vivo. Por um bom tempo o mundo será o exemplo disto. Aqueles que imaginam que a pandemia será a tábua da salvação está errado. Aquele que é descrente continuará igual, aquele que é desonesto continuará igual, mas aquele que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e cabeça para pensar, é um momento tão bonito que estamos passando, não pelas mortes, não pelo desemprego, não, nada disso é bonito, mas no sentido de ser um chamamento, a olharmos a família com outros olhos, a repararmos que temos um compromisso aqui na Terra, a compreendermos que a vida passa muito rápida e se eu não aproveitar, daqui a pouco eu estou sem aqueles que eu amo, que tudo passa de modo muito acelerado, o tempo não para. Eu pensei que no início deste momento difícil da pandemia, o tempo passaria mais demoradamente. Pelo contrário, o tempo voou. O tempo passa, daqui a pouco nós já estamos no Natal. Que seja um Natal diferente. Quantas pessoas não passaram o Natal pelo Zoom, pelo WhatsApp? Felizmente temos hoje isto. Em pandemias passadas, nem isto nós tínhamos. Então nós vemos que somos convidados, nós os espiritualistas, nós, não estou dizendo para a massa popular, a não nos preocuparmos com a maioria, porque estes continuarão, a maioria, pensando como sempre pensaram, agindo como sempre agiram. Mas a nós, que compreendemos a reencarnação, a evolução coletiva, a evolução individual, é um momento muito oportuno, é um momento de grande lição, é um momento em que podemos analisar tudo isto e tirar uma grande e valiosa lição. O que eu estou fazendo aqui na Terra?
Qual tem sido o meu papel? Será que essas pessoas que desencarnaram tiveram a oportunidade de despedir de um filho, de uma filha, de um neto, de um pai, de uma mãe? A vida passa muito rápida. Depois que eu perco a oportunidade, não adianta eu lamentar, eu chorar, eu reclamar, eu culpar Deus. Nós temos que aproveitar o dia, mesmo nós tendo uma carga horária grande de trabalho profissional, mesmo nosso corpo chegando no final do dia estando cansado. Vamos valorizar quando retornamos para casa o convívio com a companheira, com o companheiro, com os filhos, com os pais, porque a vida passa muito rápida e daqui a pouco estaremos do outro lado, colhendo os frutos bons e os frutos amargos de nossa própria escolha. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. E ao caminharmos para o encerramento do programa, hoje eu gostaria muito de falar do meu último livro. No primeiro bloco eu falei do Passos de Luz, volume 1, e agora estou falando do Passos de Luz, volume 2. O livro você está vendo na sua tela, com o QR Code, se você tiver interesse de adquiri-lo. São 86 capítulos, sempre com o encerramento de Jesus. É um livro que nos traz uma mensagem de paz e de luz. Nosso tempo chegou ao fim. Desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.